Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã desta quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, que aqui não tem enrolação. O Flamengo voltou ao Maracanã ontem à noite, agora para enfrentar o Bolívar em jogo decisivo pela Libertadores e venceu com facilidade por 4-0 ao time boliviano, assumindo assim a vice-liderança do Grupo E da Libertadores da América, fase de grupos, edição 2024. A partida de grande apelo junto à nação rubro-negra, uma vez que estávamos obrigados a vencer, fez com que estivessem no Maracanã 59.424 pagantes, 63.169 presentes, que proporcionaram uma renda de R$ 1.914.043,50. Com a vitória, além da parte líquida da renda específica da partida, o Flamengo também leva para a Gávea $300 mil de bônus referente à vitória na fase de grupo pela Conmebol. Faremos agora uma análise fria, objetiva, sobre a partida Flamengo 4, Bolívar 0, que deixou o Flamengo na vice-liderança do Grupo E, a uma vitória de carimbar a vaga nas oitavas de final da Libertadores 2024. Os números da partida: posse de bola 50%. Então, segundo tempo, o Flamengo deu uma tirada de pé. Finalizações 23 do Flamengo, 10 do Bolívar. Finalizações do gol, 8 do Flamengo, 3 do Bolívar. E grandes chances, 6 do Flamengo e 1 do Bolívar. Então, amplo domínio do Flamengo na noite de ontem. O Flamengo fez o que tinha de fazer e foi premiado logo a 1 minuto com o gol de Gerson em assistência de Cebolinha. Flamengo também jogava fácil e construiu o placar do primeiro tempo com justiça. 3-0 com gols de Ayrton Lucas, Gerson, Cebolinha e também Pedro. No segundo tempo, o Flamengo continuou controlando a partida, não levando sustos, porém tirou um pouco o pé, tanto que só marcou um gol no segundo tempo, quando tinha terminado o primeiro tempo em 3-0. Gerson, Cebolinha e Alan, para mim, foram os destaques e os nomes do jogo pelo Flamengo. Com a goleada, o Flamengo encaminhou a classificação, pelo menos em segundo lugar, apesar do primeiro lugar ser possível, né? Caso o Palestino vença por 1-0 ao Bolívar e, logicamente, o Flamengo vença o Milionários, o Flamengo, pelo saldo de gols que tem, com certeza o Flamengo conseguirá ser o primeiro colocado. É difícil? É, porque o Bolívar precisa apenas de um empate contra o Palestino na última rodada, jogando em La Paz, na altitude de La Paz, contra o Palestino. Então é muito difícil o primeiro lugar, mas o segundo lugar está na nossa mão. Meus amigos, depois de ter conhecido o seu adversário nas semifinais do NBB 23-24, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, conheceu também a data e os horários dos 5 jogos que podem definir o confronto contra o Bauru, que vale vaga na finalíssima do NBB. O primeiro jogo vai ser sábado, dia 18, no Tijuca Tênis Clube, Flamengo e Bauru. O segundo jogo, terça, dia 21, lá no Panela de Pressão em Bauru. O terceiro, dia 23, quinta-feira, também no Panela de Pressão. O quarto, se precisar, no domingo, dia 26, no Tijuca. E o quinto, se precisar, também no Tijuca, na terça, dia 28 de maio. O Flamengo, que pode levar seu jogo contra o Bahia pelo Brasileiro no dia 12 de junho, para Cariacica, possui números expressivos atuando no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. São 75% de aproveitamento,
Foram ao todo 16 jogos realizados lá, 11 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas, marcando 26 gols e sofrendo apenas 8. Então, um retrospecto muito favorável ao Flamengo quando joga no Kleber Andrade em Cariacica. O provável jogo que o Flamengo pode levar para Cariacica é contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Começam hoje, pessoal, quinta-feira, às 10 horas da manhã, a venda dos ingressos para Vasco e Flamengo, sábado, 21 horas no Maracanã. A venda será liberada para o público em geral, inclusive para os rubro-negros, já que o mandante da partida é o Vasco. Mas deixa eu dizer, essa matéria podem esquecer, porque a CBF suspendeu o campeonato por 2 rodadas, que a gente vai falar mais tarde, né? O Flamengo está muito perto de encerrar mais uma dívida em seu favor, que já dura 8 anos e meio. A questão é com o patrocinador Viton 44, que abandonou o patrocínio que tinha com o Flamengo, devendo algo, há anos atrás, devendo algo em torno de 4 milhões de reais, a preço de hoje, mais ou menos 7,2 milhões de reais. No final do ano passado, o Flamengo chegou a um acordo com a Viton 44 e passou a ter direitos sobre um terreno de 10.688 metros quadrados no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Pela lei da alienação fiduciária, o imóvel precisava ir a leilão, o que aconteceu na terça-feira passada, já em primeiro e segundo pregões, né? Como não houveram compradores, o local passará a ser propriedade do Flamengo, que poderá escolher o que fazer com o próprio terreno agora. Então, mais uma questão que o Flamengo consegue realizar. Foram realizados 4 jogos ontem pela Libertadores, pela 5ª rodada da fase de grupo da Libertadores. Vejam os resultados: Aliança Lima 1, Colo-Colo 1, do grupo do Fluminense, Flamengo 4, Bolívar 0, Palmeiras 2, Independiente Del Valle 1 e Deportivo Táchira 0, Nacional do Uruguai 1. Meus amigos, hoje, quinta-feira, o Flamengo tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Às 21h30, horário de Brasília, os garotos do Ninho visitam o Atlético Mineiro no Castor Cifuentes, no estádio Castor Cifuentes, pela 7ª rodada da competição nacional. A partida terá transmissão do Sport TV. O Flamengo também já abriu a venda dos ingressos para o primeiro jogo da melhor de 5 das semifinais do NBB contra o Bauru, no próximo sábado, às 15 horas, no Tijuca Tênis Clube. Então, fiquem de olho, a nação do Rio que quiser assistir a primeiro jogo das semifinais do NBB, já estão abertas a venda, e lá é pouco, lá no Tijuca é pouco os ingressos que são vendidos, né? A pesquisa CNT Itatiaia Cast divulgou o crescimento das torcidas do Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco em relação ao levantamento realizado ano passado. Os 4 entregam o top 5 das maiores torcidas do país, que conta ainda com o Corinthians também nesse meio. A variação do percentual de torcedores dos 4 times foi de 1 ponto percentual. O Flamengo segue com a maior torcida do Brasil, subindo de 24% para 25%, quer dizer, 1/4 da população. O Palmeiras é o terceiro do ranking, também passou de 9% para 10%. O São Paulo teve um crescimento de 8% para 9%, enquanto o Vasco saiu de 4% para 5%. O Corinthians foi o único que apresentou queda entre os clubes mais citados. Saiu de 18%, caindo para 17%, então ninguém segura a nação. Veja o percentual completo das maiores torcidas. Em primeiro, Flamengo, 25%. Em segundo, Corinthians, 17%. Em terceiro, Palmeiras, 10%. Em quarto, São Paulo, 9%. Em cinco, Vasco, 5%. Em sexto, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, 4%. Em sétimo, Inter e Santos, 3%. Em oitavo, Bahia, Sport, 2%. A CBF suspendeu, embasada no pedido de 15 clubes, as próximas 2 rodadas do
Campeonato Brasileiro Série A. Foram as 7ª e 8ª rodadas, quando o Flamengo enfrentaria o Vasco no próximo sábado e depois contra o Grêmio. Lamentável essa decisão. Por quê, Marquinhos? Porque agora essas rodadas com certeza serão disputadas quando das datas FIFAs, e aí o Flamengo não vai ter os grandes craques dele, os uruguaios, o chileno, não vai ter talvez algum brasileiro na seleção, e o Vasco vai jogar completinho e o Flamengo descompleto, né? O Flamengo que ia jogar sábado com o Vasco agora com o time completinho praticamente. Então, o Flamengo se lascou nessa paralisação da CBF, que não vai dar em nada, não altera em nada, não vai alterar em coisa nenhuma. Com isso, a próxima partida que o Flamengo vai jogar será na próxima quarta-feira, dia 22, contra o Amazonas, em Manaus, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A Copa do Brasil não para, o brasileiro para. Que diferença é essa? A Libertadores não para, o brasileiro para. Eu não sei o que é que nisso vai ajudar a questão lá do Rio Grande do Sul. Sinceramente, não entendo. O público de 63 mil torcedores contra o Bolívar foi o maior público de um time brasileiro na Libertadores 2024. Sempre o Flamengo na vanguarda, quebrando marcas, quebrando recordes, né? Agora, a notícia triste, uma notícia muito triste, que veio depois da vitória de ontem do Flamengo diante do Bolívar por 4-0 na Libertadores, vitória que o Flamengo encaminha a classificação para as oitavas de final. Morreu Washington Rodrigues, o Apolinho, né? Morreu ontem, quarta-feira, aos 87 anos, além de consagrado jornalista, que marcou gerações com seus comentários nas rádios Globo e Tupi. O Washington Rodrigues era um apaixonado pelo Flamengo. Era um rubro-negro na acepção da palavra, né? E que em 95, a convite do então presidente Kleber Leite, assumiu o comando técnico do Flamengo, o grande Apolinho Washington Rodrigues. Aqui a gente deixa nossos sentimentos, nossos pêsames para a família e também para todos os rubro-negros que perderam um ser emblemático, um rubro-negro autêntico, que sabia muita coisa de Flamengo. Então, com essa notícia triste, a gente vai também se despedindo, dizendo que essas foram as notícias do Mengão, desejando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.